Bom, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso 8º encontro, né, do Geologs, que é o grupo de estudos e pesquisas avançadas em logística e supply chain management da Universidade de Brasília. O propósito desses encontros é que a gente, ao mesmo tempo que a gente mostra as pesquisas, né, dos pesquisadores que estão de alguma forma vinculados ao grupo, a gente também abre esses encontros para as pessoas externas, né, da UNB, então, que não são da comunidade da UNB, mas são, de repente, do mercado ou estão em outras universidades, né, e graduandos, pós-graduandos e até mesmo já profissionais, para que a gente possa divulgar tudo aquilo que a gente faz e também possamos ter aí o feedback, né, da sociedade com relação aos projetos. A professora Natália é minha colega, né, de doutorado, né, eu estava fazendo doutorado, ela mestrado na época, lá na Universidade Federal de Pernambuco, então a gente se conheceu lá em 2009, e mantivemos o contato, mantivemos o contato até hoje, né? Daqui uns dias eu estou zarpando para Maceió para fazer minha licença de capacitação com ela também, para trabalhar num projeto que ela vai apresentar hoje aqui para vocês. E então é um prazer, Natália, tê-la aqui conosco no grupo. A Natália também está começando a fazer pós-doutorado no FPJ, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração, e eu sou supervisora dela. Então, vai ser muito bom a gente ouvir um pouquinho mais das suas pesquisas. Seja bem-vinda. Então, como você é pós-doutoranda na UNB, você acaba se vinculando ao grupo também de alguma forma, por isso o convite. Então, seja muito bem-vinda, Natália, fique super à vontade. Aqui é uma conversa bem informal, nós temos alunos de graduação, pós-graduação, né, professores, e muito bem-vinda, fique à vontade para fazer a tua exposição. Aí eu peço também que, se você puder, falar um pouquinho sobre você no início, para que todos te conheçam, né? Tá, joia. Boa noite a todos, né? Novamente agradeço, Patrícia, pelo convite de estar aqui novamente falando um pouquinho sobre as nossas possibilidades, o que é que a gente está pesquisando, o que é que a gente utiliza de instrumento de pesquisa. Então, é sempre uma satisfação, né, estar conversando com os pesquisadores da UNB e do seu grupo de pesquisa. Então, agradeço muito nesse sentido. Falando um pouquinho, né, do currículo, eu sou economista, terminei a graduação em economia e eu fiz, paralelamente, uma graduação em administração. Então, eu tenho as duas formações. Eu sou formada em economia, sou formada em administração. Meu mestrado e meu doutorado é na engenharia de produção, né, pela UFPE, que você já mencionou. E eu estou agora começando, né, na verdade estamos no início, assim, do processo de pós-doutoramento lá na UNB também, né. Em breve estarei aí com todos vocês, tentando trocar um pouquinho de experiência e aprender com Patrícia, né, que vai ser minha orientadora. Em termos de trabalho aqui, eu leciono lá no curso de administração, sou professora do programa profissional que a gente tem aqui de administração pública, e aí por isso que vocês vão ver que tem um viés, assim, de trabalho também nessa área, inclusive essa também é a área que eu vou estar trabalhando, né, na área pública, no programa também de administração. E o que eu venho pesquisando nos últimos anos é mais voltado a essa área de tomar decisões. E aí, por isso que quando a Patrícia me convidou, a gente ficou sem saber, na verdade, o que é que eu poderia falar aqui. E eu vi que um dos caminhos, né, que tudo que eu vou pesquisar, que eu vou apresentar aqui a vocês, ele sempre perpassa por esse processo de decisão. Então, seja em diversos ambientes, eu já trabalhei na área hídrica, eu já agora estou trabalhando na área financeira, mas eu também já trabalhei com a área da área de gestão pública, mas sempre tentando entender, né, como é esse processo de decisão e o que é que envolve, né, a questão da tomada de decisão. Então, eu já apresentei um pouquinho sobre o método, o instrumento na Semana Acadêmica de Administração, e hoje mesmo aqui o foco é mostrar o meu processo de pesquisa, o que é que eu venho pesquisando, quais são as áreas de pesquisa e como é que elas estão interrelacionadas. Por isso que o tema hoje que a gente vai falar um pouquinho é sobre tomar decisões em cenários complexos, possibilidades de pesquisa. E por quê? Né, a tomar decisão, que aí eu vou falar um pouco sobre isso, mas os cenários complexos é porque hoje a gente está diante de diversos entraves, diversas questões conflituosas, diversos riscos, incertezas, e tudo isso eles vão impactar de diferentes modos dentro do processo de tomada de decisão.
E aí foi o nosso, onde eu vi que tinha possibilidade de pesquisa, né? E hoje eu quero mostrar aqui a vocês como é que isso está ali interrelacionado ao que a gente discute na administração, tá? Eu passei o slide aqui, Patrícia, só me confirma se vocês estão conseguindo ver o slide. Estou no segundo slide. Tá ok, Natália, tá perfeito. Tá? O som tá bom também. Pronto. E aí eu vou falar um pouquinho, né? Já que o tema é sobre tomar decisão, o que que faz, né? Por que as pessoas têm que tomar decisão? E uma das coisas que eu sempre coloco e gosto de pontuar, que a gente é levado a tomar decisões diariamente. Então, a gente, desde o acordar até o que a gente vai almoçar, o que a gente vai vestir, que horas a gente vai dormir, a gente está sempre tomando decisões. Umas decisões mais triviais, que aí entra lá naquelas decisões simples que eu pontuei aqui, e outras decisões que são com foco mais complexo, que aí é onde eu estou começando a trabalhar. Começando a trabalhar porque eu digo assim, a gente já vem trabalhando há alguns anos, mas a gente vem desenvolvendo as pesquisas nessa área. As simples, elas são tão corriqueiras que a gente toma essas decisões e a gente nem para pensar, né? Como é que essas decisões estão sendo tomadas, já que são coisas que a gente sempre faz. A gente está sempre ali diante daquelas decisões simples. Como eu falei, olha, o que é que eu vou tomar café? Se eu vou trabalhar hoje? Se eu vou parar para assistir o jogo da Copa? Como é que eu vou decidir? Para quem eu vou torcer? São decisões muito simples. Já as decisões complexas, ela envolve um certo grau de risco, né? Que aí eu pontuei aí, e também incerteza. Então, quando eu tenho lá situações de risco, né, sobre tempo, custo de transação, como é que essas pessoas, as informações que essas pessoas já possuem, se eu tenho um cenário que ele já está estruturado, se todo mundo tem o mesmo acesso a informações sobre determinado problema. Então, como a gente já sabe, a gente presume que algumas dessas respostas elas não estão claramente definidas, as situações se tornam complexas. Eu lembro que eu citei, né, possibilidade, assim, quando a gente vai comprar um apartamento, quando a gente vai comprar um carro, que não são decisões triviais, que a gente não toma sempre essas decisões, ela se torna um pouquinho mais bem complexa, porque ela envolve uma série de outros critérios. Então, sempre que a gente está adicionando critérios dentro desse processo de decisão, e com isso, adicionando o fator de risco, porque essa decisão ela pode não ser a melhor a ser tomada, né, já que você tem, e uma das coisas que também envolve essa questão, né, quando a gente vai mais a fundo, é a questão da probabilidade de acontecimento e tudo, aí a gente vai ficando com essa complexidade. E por isso, né, que hoje a gente já existe vários processos, né, para poder tentar identificar, auxiliar o tomador de decisão, auxiliar as pessoas que estão envolvidas ali naquela decisão. E um dos pontos também que a gente fala dessa complexidade é o quantitativo de pessoas que estão ali trabalhando naquele processo decisório. Então, se eu tenho uma pessoa que ela vai decidir aquilo, aquela decisão ela tem que ser mais rápida. Por quê? Porque só envolve os critérios de decisão de um único decisor. Agora, quando eu já coloco mais pessoas para estarem trabalhando, né, dentro desse problema, ou tentando construir esse problema, ou tentando achar uma solução para esse problema, aí a gente também envolve a complexidade. Então, sempre que a gente está diante de múltiplos decisores, que cada um tem suas preferências, né, dentro desse processo, cada um tem o seu processo de formação, e aí não são elementos nem que a gente está pontuando, né, nessas pesquisas recentes, mas também tem um paralelo com outras pesquisas que, na área de decisão mesmo, na área de tomar decisão, que já envolve cunho religioso, cunho cultural, o acesso à informação que essas pessoas têm, a própria bagagem que essas pessoas carregam. Então, tudo isso, né, faz com que as pessoas sejam levadas a tomar determinada decisão e cada um, né, acaba tendo um conflito porque cada um quer puxar para o seu lado. Então, se eu estiver lá decidindo, eu, Patrícia, a professora Verônica, que está aqui com a gente, vocês, cada um quer fazer com que a sua decisão ela prevaleça, o seu conhecimento prevaleça sobre os demais. E isso gera essa complexidade dentro desse processo decisório. Tá? E aí eu trouxe um pouquinho aqui, né? Como é que eu estou trabalhando esse processo de tomada de decisão que eu falei ali, essa complexidade, esse risco, essa incerteza dentro das áreas. Então, a área de finanças é o que eu trabalho na graduação, né? Eu sou professora da área financeira na graduação e eu venho trabalhando com os alunos, né? De PIBIC, já trabalhei com os alunos de PIBIC, os próprios orientandos de TCC também trabalham muito com essa questão da área de finanças,
E a área de finanças eu estou trabalhando muito essa questão da tomada de decisão. E depois eu vou explicar um pouquinho aqui também como é que isso está relacionado. A área de políticas públicas, ela também, como eu trabalho, né, no mestrado profissional em administração pública, acaba que os nossos alunos, e por ser o programa ele tem um perfil profissional, os nossos alunos eles são dessa área, então eles vêm do mercado de trabalho, né, eles são profissionais que eles estão atuando na área pública, e acaba que a gente tem uma interface muito grande com a área de políticas públicas, e eu sempre tento puxar também, dentro desse processo de políticas públicas, como é o processo de tomada de decisão. Então, a área pública ele tem um fator que é um pouco mais complexo, né? Porque aí ele envolve toda uma legislação, uma questão tributária, muitas vezes, que limita o processo de atuação daquele gestor. E isso também faz com que a complexidade seja um pouco maior também dentro dela. E aí eu coloquei outras aplicações, porque depois quem tiver curiosidade de olhar o meu Lattes, vai ver que eu acabo utilizando algumas ferramentas, né, da área de tomada de decisão, não necessariamente nessas duas áreas, não necessariamente na área de finanças, não necessariamente na área de políticas públicas, mas eu acabo, às vezes, recebendo convite de outras pessoas para poder utilizar essas técnicas de tomada de decisões, de decisão em áreas diversas. Então, a gente já trabalhou com a área de logística, a gente já tem trabalhos na área de educação, então, sempre tendo essa interface, trazendo a tomada de decisão nos múltiplos cenários. Por isso que eu coloquei, olha, a complexidade da decisão, ela é abrangente, né? Eu tenho um foco principal aqui na área de finanças e políticas públicas, mas ele não se restringe somente a essas áreas. Ele é multidisciplinar. Então, sempre que eu vejo complexidade lá no processo de educação, como é que envolve até uma tomada de decisão numa escola, né, num orçamento dentro dessa escola, ou o próprio orçamento público, né, como é que é a destinação de verbas disso. Eu já usei também outras técnicas, né, só para vocês terem ideias de incidentes ambientais, como é que esses incidentes eles estão estruturados, ou aplicando até outras técnicas mesmo da PO Hard também, que a gente vai falar aqui. Então, eu acabo sempre que tem um convite aí, as pessoas me chamam, ou até surge uma ideia também de aplicação em outras áreas, a gente vai pontuando, né, como é que a gente pode usar essas ferramentas. Por isso que é importante para o pesquisador, quem está trabalhando, quando ele conhece todo o instrumental, ele tentar deixar bem aberto, assim, ter uma linha de pesquisa, né, uma área no qual que ele se torne especialista, mas ele pode estar participando, né, em alguns outros momentos, fazendo colaborações com outros pesquisadores. E dentro dessa área de finanças, eu coloquei aqui 4 grandes áreas, né, que, assim, tem umas que eu trabalho mais, tem outras que eu não trabalho tanto, mas eu trouxe aqui a questão das finanças pessoais, a questão das finanças comportamentais, as finanças empresariais e as finanças públicas. Dessa aqui, a área de finanças públicas é que eu acabo trabalhando menos, apesar do mestrado profissional ser em administração pública, as finanças públicas ele é muito particular, então eu acabo trabalhando mais com a questão de tomada de decisão dos agentes, dos agentes que estão lá na área pública, do que com as finanças públicas em si, né? Mas não quer dizer que eu vou falar um pouquinho ali, que se alguém estiver trabalhando com orçamento, como eu tenho uma co-orientanda agora, trabalhando com a questão do orçamento universitário, a gente acaba trabalhando também, mas não é o que eu estou, uma área de pesquisa que eu estou mais aprofundada nesse momento. Finanças pessoais foi uma das áreas que eu gosto muito de trabalhar, foi uma das áreas que eu comecei a trabalhar, né, quando eu saí lá do mestrado e doutorado, e vou abrir um parêntese, tá, pessoal? O mestrado e doutorado, quando eu fiz, né, há muitos anos atrás, eu trabalhei até com a questão dos recursos hídricos. Então, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, ele foi na área hídrica. E aí, fica muito distante, às vezes, quando eu vim para cá, que eu passei no curso de administração, era muito difícil, às vezes, eu conseguir orientação para essa área hídrica, porque era muito distante da realidade dos nossos alunos. Então, eu fiz parte, há alguns anos, acho que eu fiquei no Conselho Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, representando a universidade aqui no estado durante uns 5 anos, e acabei saindo porque, assim, eu não conseguia ter a força, né, de pesquisa que eu queria ter e que eu poderia ter, né, trabalhando lá no conselho, porque eu não conseguia engajar os alunos dentro desse processo. E aí foi perdendo espaço essa questão da área hídrica, e foi quando eu fui migrando
para a área de finanças, né? E como eu sou lá economista, né, tenho uma base da economia, né, a própria minha administração também, com que eu trabalhei na administração, também era muito voltado para a área financeira, eu acabei migrando para isso, e as finanças pessoais foi a área que eu comecei logo de início a pontuar. E o que é que eu gosto de trabalhar com as finanças pessoais? Porque as finanças pessoais é o dia a dia das pessoas. Então, a gente vive num país que tem um alto grau de inadimplência, as pessoas não têm cultura, né, para trabalhar e ter acesso a essas informações, que está mudando, né? Hoje as pessoas têm, até com o YouTube, com os coaches, né, já têm acesso a um pouquinho mais dessa área de mercado financeiro, da análise de investimentos, mas a gente observa ainda que, principalmente, né, os mais pobres, as pessoas não têm acesso a essa cultura realmente de investir, de separar o dinheiro, de como equilibrar suas contas, até porque o salário muitas vezes não dá para fazer todo esse processo. Então, realmente é um empecilho muito grande. As finanças comportamentais hoje é o meu xodó, né? Hoje, inclusive, é o que eu vou trabalhar um pouquinho lá, vou fazer Patrícia também, trabalhar um pouquinho com a área de finanças comportamentais, num projeto que a gente vai desenvolver no pós-doutorado, e ela é um xodó, assim, porque ela vem lá da psicologia, né? Então, essa questão está trabalhando ali junto com a economia comportamental. Inclusive, a gente já teve um ganhador do Nobel de Economia, né, que ganhou um Nobel nessa área de economia comportamental, e ela vem com estudos recentes. Então, não era, as finanças antes era tido como totalmente racional, como se os investidores eles agissem pela racionalidade, e hoje a gente já sabe que existe uma mudança, né, desse comportamento, e que as pessoas também são levadas a agir pela emoção. E esse fator emocional é o que faz com que esses estudos de finanças comportamentais estejam em crescente expansão em campo de pesquisa. E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho também, né, vendo como é que está essa questão das finanças comportamentais e trazendo, né, todo aquele instrumental que eu vou falar aqui sobre o processo de estruturação de problema para as finanças comportamentais. Então, tudo que a gente já vem desenvolvendo lá na PO, né, lá na pesquisa operacional, a gente agora unir aqui com as finanças comportamentais. Dentro disso, né, aí como eu estou lá, na interface, né, passei ali nas finanças pessoais, depois parei um pouquinho nas finanças empresariais, hoje já estou nas finanças comportamentais, porque são áreas, assim, muito próximas, né, e essas finanças empresariais é uma demanda grande. Eu vivo aqui em Alagoas, né, eu vivo trabalho em Maceió, próprios dados do Sebrae mostram que as grandes empresas, que a maioria das pequenas empresas, elas tendem a falir nos primeiros 5 anos por falta de gestão financeira. Então, eu sempre brinco, Patrícia, nos meus primeiros dias de aula, né? E aí eu não sei se isso se repete lá aí na UNB, mas quando eu chego na aula para perguntar aos alunos, olha, quem quer trabalhar aqui? Vocês são administradores, quem quer trabalhar na área financeira? E se eu consigo 5 guerreiros que querem trabalhar na área financeira, e eu não estou nem falando de mercado financeiro, tá? Porque aqui a gente separa, né? A área financeira, gestão financeira e empresarial de mercado financeiro, que é uma outra disciplina. Se eu consigo 5 alunos, eu já me sinto vitoriosa. Então, a minha meta maior, além de ensinar, é tentar converter os alunos, né, da gente aqui de administração, para puxar eles também para serem gestores financeiros dessas empresas. Então, Natália, aqui tem, o pessoal tem um pouco de resistência, mas tem alguns que gostam bastante da área, inclusive a área de finanças aqui é bem forte, assim, tem um grupo de pesquisa forte, do professor Kimura, do professor Pedro, e o pessoal tem um pessoal corajoso aí que se aventura nessa área. Que bom, porque aqui a nossa realidade não é assim, desse jeito. A gente tem um professor que está desfalcado e hoje, no momento, só tem eu e outro professor da área financeira aqui, né? Então, cada um trabalhando. Eu acabo migrando mais para o processo de tomada de decisão, finanças fica só como objeto de aplicação, e o outro professor ele já é mais voltado para o mercado financeiro e finanças pessoais. Mas a gente segue lutando aí, espero que nos próximos anos a gente consiga engajar mais alguns alunos. E as finanças públicas também, né, que são bem importantes também para o nosso Estado, né, como é que ele está situado, né, de tentar equilibrar as contas. Nos últimos anos, a gente conseguiu, né, avançar muito nessa área pública. Nos últimos governos, a gente
Porque, assim, passamos por uma crise, então a crise ela afetou todo o país, mas, de todo modo, Alagoas ele conseguiu se sair bem, né? Quando a gente analisa as contas públicas, eu trabalho um pouquinho nessa área de pública, eu trabalho um pouquinho com avaliações de políticas públicas. Então, a gente observa que algumas políticas elas tiveram mais sucesso que outras. E aí não é à toa que o Estado, de certo modo, ele saiu bem nessa questão da pandemia quando comparado, tá, pessoal? Quando comparado a alguns outros estados. Aí eu trouxe um pouquinho, né, dessa finanças pessoais, que foi como eu comecei a pesquisar um pouquinho dentro desse sentido. E aí eu falei um pouquinho da pesquisa, né, que a gente fez algumas pesquisas, a gente estudou como era o comportamento financeiro dos estudantes, eu estudei como era o comportamento financeiro dos próprios docentes. A gente está com um artigo aí esperando também resposta como foi o comportamento dos alagoanos durante a pandemia, se houve mudança, se tem, porque acaba que as finanças pessoais ela pode ter uma interface também lá com as finanças comportamentais. Então, será que o Covid ele também influenciou a mudança de comportamento financeiro dessas pessoas? Então, a gente está com um artigo aí esperando para a resposta, mas ele tem uma interface ali também dentro das finanças comportamentais. E aí, dentro do âmbito de pesquisa, eu acabo sempre, às vezes, respaldando, né? Acabo chegando lá nas finanças pessoais também desse sentido. E não é à toa que depois que eu vou falar lá do projeto, né, que eu estou fazendo com Patrícia, com outros professores, né, tanto da UNB como da UFAL, como da UFPE, ele vai ter um viés, sim, viés lá das finanças pessoais. A gente vai acabar trabalhando um pouco com essas finanças pessoais e eu vou mostrar a vocês como é isso. Também desenvolvemos, né, há uns anos atrás, um projeto de extensão para levar a questão das finanças pessoais para as escolas, né? Então, como eu disse, muito se discute, né, que a gente não tem cultura financeira, a população, né, principalmente a mais carente, elas não têm o hábito, né, de fazer uma programação, de verificar se tentar gastar dentro do salário, tentar reduzir a inadimplência, qual a conta que vai escolher pagar, que gera menos juros, né? Quais os efeitos dos juros. Então, tudo isso a gente tentou, dentro desse projeto de extensão, trazer um pouco para a sala de aula. E aí, logo depois desse projeto, né, hoje é obrigatório. Então, as escolas hoje são obrigadas a trazer, junto com eles podem inserir de qualquer forma, assim, as finanças pessoais, mas hoje algumas escolas adotaram também a postura de trazer isso dentro das aulas de matemática. Então, dentro das aulas de matemática, hoje também já pode se utilizar das finanças pessoais também para passar aos alunos. E aí a gente desenvolveu, né, uma oficina que a gente fez com a comunidade e depois a gente levou para uma escola para desenvolver isso e o projeto ele acabou com esse livro. Então, é um livro gratuito, tá? Depois eu posso deixar o link para a Patrícia passar para vocês. Mas a ideia é ter alguns apontamentos, né, de finanças pessoais para iniciantes. Então, o que é que as pessoas, né, com conhecimento limitado, né, não é nada muito avançado, não era o nosso foco, eram as pessoas realmente que têm interesse, né, de mudar um pouquinho o seu comportamento financeiro, como é que eles poderiam ter acesso, como é que eles poderiam começar a realizar isso. Então, a gente desenvolveu esse livro aqui, dessas finanças pessoais para iniciantes, que está lá na biblioteca da UFAL, que pode ser baixado e acessado gratuitamente, tá? Então, foi um projeto que ele rendeu o livro, ele rendeu 2 artigos contando a experiência do projeto, né? E ele foi um projeto que ele iniciou com alguns estudantes, que eles desenvolveram dentro da disciplina de gestão de projetos, aulas para a comunidade. Então, eles faziam aulas de reforço para as crianças dentro dessa comunidade, e depois a gente expandiu isso para fazer com os pais dessas crianças também, e depois a gente levou para a escola. Aí, dentro das finanças empresariais, né, a gente também fez um PIBIT, né, que é um projeto tecnológico, junto com um projeto de iniciação científica, para tentar desenvolver um sistema. Então, a ideia era ajudar as pequenas empresas também dentro desse processo de tomada de decisão. Então, tudo que eu estou falando aqui é lá envolvendo o processo de tomada de decisão. Por que eu escolhi as micro e pequenas empresas para esse projeto? Porque justamente são pessoas que elas não têm acesso à informação. Então, se você chegar para o pequeno empresário, chegar para o MEI, né, o microempreendedor individual, muitas vezes eles misturam as contas particulares com as contas empresariais, eles não separam muito bem, eles não conhecem o mínimo de contabilidade, né, nem para fazer
saber quais são os custos da empresa, se ele está tendo lucro, né? Ele às vezes acha que está tendo lucro, mas ele não sabe qual é a dimensão dos custos dele real. Então, toda essa dificuldade a gente tentou traduzir num software, né? Então, a gente queria, né, que fosse uma plataforma também para eles acessarem, e uma plataforma que ela tivesse uma linguagem simplificada, né? Porque a ideia não era você trazer aqueles termos técnicos que às vezes a gente vê da contabilidade e tentar trazer para essas pessoas, porque essas pessoas elas já iam ficar amedrontadas, né? Então, se a gente tem lá, dentro de nossos próprios alunos, lá da administração, pessoas que têm aversão à área financeira, imagina esse pequeno empreendedor, né? Então, a ideia não era essa, era tentar criar uma ferramenta realmente bem fácil de ser aplicada. Essa ferramenta ela foi uma das selecionadas, né, no edital que a gente teve do Sebrae. A gente não conseguiu avançar até as etapas finais, mas eu já fiquei muito feliz, porque não era nem o nosso objetivo, né? Tentar implementar, criar uma startup. No primeiro momento não era isso, era mais auxiliar realmente esses pequenos empreendedores, mas só do Sebrae ter reconhecido o potencial da proposta, também já fiquei bem feliz. Então, a gente fez esse software, né? Ele é patenteado, então a gente também tem 2 artigos também que falam um pouquinho, uns falando sobre o próprio software em si, e um outro trabalho, né, que a gente já fez sobre a gestão financeira em micro e pequenas empresas, um estudo sobre a ótica de especialistas alagoanos, em que a gente queria também tentar identificar quais são os principais gargalos que os empresários alagoanos, eles sentem, e como é que esses especialistas, eles atuam dentro desse processo também. Então, foi 2 artigos que saíram aí para publicação também nessa área de finanças empresariais. Na área de finanças comportamentais, né, aí eu coloquei aí o meu projeto, né, que eu vou desenvolver aí, que a gente já vai começar a desenvolver agora, que é a estruturação de problemas para mapeamento de aspectos comportamentais na decisão, uma análise diante do incidente da Braskem, que é o que eu vou desenvolver lá no projeto de pós-doutorado, né? Mas aqui eu coloquei outros temas que eu venho estudando, tá? Finanças comportamentais e tomar decisões em ambientes de incerteza foi um projeto de iniciação científica, só para vocês verem que a tomar decisão, né, principalmente na área financeira, ela envolve uma série de construtos que o tomador de decisão ele acaba sendo influenciado. Por exemplo, existe viés de decisão, às vezes ele tem aversão ao risco por alguma coisa que já aconteceu com ele no passado, o próprio viés de decisão que leva aquele tomador de decisão a optar por uma decisão equivocada, porque ele considerou alguns aspectos de informação que não eram corretos. Então, tudo isso, né, esse projeto, ele quis tentar identificar o que é que esses tomadores de decisão, eles consideram também, né, quais são os vieses que são levados em considerações, quando eles sofrem, quando o ambiente não está bem claro, bem definido. Então, quando ele tem ambientes de incerteza, o que é que pode dar errado nessa decisão, né, dentro dessa ótica financeira. Outro projeto que a gente também desenvolveu aqui é uma análise dos construtos comportamentais sobre as preferências financeiras dos agentes, e aí esse caso é bem mais pontual sobre as preferências de como é que eles constroem seu portfólio, né, como é que ele decide para onde ele vai investir, o que é que ele leva em consideração nesse processo de demanda financeira. Então, é uma das áreas que eu estudei nos últimos anos, né, e que também agora eu estou tentando utilizar essa técnica aqui de estruturação de problema para tentar deixar isso mais claro para o decisor, né, que aqui a gente só fez esse estudo de campo e tal, não utilizamos nenhuma ferramenta além de análises quant e qualitativas, e agora eu quero trabalhar uma técnica específica também para tentar mostrar e tentar verificar entre 2 amostras como seria esse comportamento. Mas eu vou explicar isso aqui daqui a pouco para vocês. E esse aqui foi um artigo recente, né, que também a gente apresentou num congresso, né, que era a percepção das partes interessadas no incidente da Braskem, né, tentando ouvir mesmo, diante dessa análise financeira, o que é que eles consideram que mudou essa percepção. Então, tudo isso dentro do processo de tomada de decisão. Na área de gestão pública, eu acabo tendo esses 3 nortes aqui, né? Trabalhando um pouquinho com a questão do orçamento público, trabalhando dentro do planejamento, né? De como o gestor, ele avalia o planejamento, o que é que ele considera prioritário. A gente sabe que ele é bem limitado nesse sentido, mas a partir do momento que a LDO, a LOA já foi estabelecida, né? Como é que ele
coloca os recursos, né, como é que ele destina o recurso, como é que ele prioriza isso dentro desse processo. Então, a gente sempre tenta trabalhar isso, né, com os estudantes, né, e, claro, tentando ver sempre quem já está lá na área, como é o mestrado profissional, e como é que a gente pode trazer essa experiência dele dentro do ambiente de trabalho para a nossa área de pesquisa. Aí, dentro dessas outras aplicações, aqui são as técnicas que eu costumo mais trabalhar, né? Eu confesso que os estudos qualitativos, eu demorei um pouco, né? Porque como a minha bagagem foi muito voltada para os estudos quantitativos, eu tinha uma barreira, né, para essa área de estudos qualitativos, porque às vezes a gente sempre quer tentar direcionar, né, colocar um questionário, dentro desse questionário a gente quer validar o questionário, tem as várias técnicas, né, quantitativas que a gente consegue, né, calcular a amostra, e dentro dessa amostra a gente já sabe se o resultado foi significativo, se não foi, a gente consegue fazer... não tem muitas nuances na percepção do entrevistado, né? O questionário está ali fechado, você faz as inferências estatísticas e ele já dá o resultado. Então, nos últimos anos, realmente, eu digo que... Acho que com a pandemia, sabe? Assim, quando fez um pouco, eu saí da minha zona de conforto, né? Dos estudos quantitativos para os estudos qualitativos, porque a gente teve grandes dificuldades durante a pandemia de ter acesso a essas pessoas, né? Então, como é que a gente chegava, como é que a gente alcançava essas pessoas, já que estava todo mundo recluso dentro de casa. Então, foi para aí, a partir desse momento, que eu disse, não, vamos trabalhar com os estudos qualitativos que têm a sua importância dentro de pesquisa mesmo, e aí eu comecei a migrar. Hoje eu falo que eu divido bem, né? Estou ali entre os estudos quantitativos e qualitativos, mas o que eu também gosto muito de trabalhar é nessa PO Hard, na PO Soft, que foi o que a gente conheceu, né? Eu não sei, Patrícia, mas foi o que eu conheci lá durante o mestrado e doutorado, né? Que o pessoal lá da UFPE era muito forte nisso aqui. E foi quando eu tive acesso a esses instrumentos, né? Principalmente a duas técnicas que eu vou falar um pouquinho agora, que é essa questão dos métodos multicritérios de apoio à tomada de decisão. Então, eu já trabalhei muito, né, com a questão do multicritério, com os métodos. E hoje eu estou migrando, né? Acho que já venho migrando desde o mestrado, que eu já trabalhei com a questão de estruturação de problemas, né? Desde o doutorado, que eu também utilizei estruturação de problemas. Hoje é o que eu trabalho, assim. Hoje é uma das técnicas que eu mais utilizo nos artigos que eu venho desenvolvendo, né? E às vezes eu uso combinado. Por exemplo, eu tive um trabalho recente que a gente utilizou estruturação de problemas e análise SWOT. Eu tive um trabalho também recente que a gente utilizou o software, né, de estruturação de problemas, a gente combinou ele com árvore de decisão. Então, ele dá para usar com diferentes técnicas e ferramentas, e por isso que a gente também está trabalhando muito, né, dentro desse processo. Aí eu fiz aqui só uma, né, como é a diferença, né, que na abordagem hard, né, da pesquisa operacional, ele entende como se o problema ele já viesse pronto, estruturado, pronto para ser resolvido, e ao alcance do melhor resultado, da recomendação viável, né? Então, ele já vem prontinho ali para aquele analista, para aquele facilitador, ele apenas resolver. Já na abordagem software, né, ele é visto com complexidade, ele requer negociação entre os atores, então ele se encaixa muito bem, principalmente nessa complexidade que eu estava falando para vocês. Quando a gente tem múltiplos atores dentro desse processo de decisão, quando essa decisão ela gera um número de conflito, quando ela envolve um grau de incerteza, quando eu tenho preferências distintas entre esses analistas, entre esses decisores, e ele envolve todo um processo, né, que é pautado na aprendizagem dos atores. Então, a partir do momento que os atores estão ali envolvidos dentro do processo de estruturação do problema, o foco principal é que os atores eles compreendam esse problema, que pode parecer trivial, tá? O que eu estou falando aqui, aí todo mundo acha que dentro do processo de decisão, todo mundo não deveria conhecer o problema. A priori, sim, mas aí quando a gente começa a estudar, a gente vê que cada um ele tem uma percepção do problema que muitas vezes pode ser distante da realidade. O que eu quero dizer com isso? Que toda essa formação, esse acesso acesso à informação que as pessoas tiveram, a sua bagagem cultural, como aquele problema ele foi apresentado, pode induzir as pessoas a terem um acesso, uma compreensão diferente do problema. E quando eu estou trabalhando na estruturação do problema, a ideia é que esse problema ele seja nivelado. Então, todo mundo tem acesso às mesmas informações, facilita o processo de compreensão desse problema,
gere aprendizagem dentro desse processo. Então, é uma ferramenta que ele permite tudo isso, né? E por isso que a gente vem utilizando, porque a gente sabe, como eu falei, ó, dentro das próprias finanças comportamentais, a racionalidade, ela foi deixada de lado. Então, as pessoas, elas não são racionais, levam o emocional para o seu processo de decisão, e aí esse emocional, ele pode atrapalhar tanto na geração de conflitos, quanto no próprio processo de negociação também, na busca da melhor solução possível para a resolução daquele problema, tá? Outro ponto também que é importante, né, eu acho que eu não falei isso aqui, mas quando a gente fala problema, a gente sempre acha que problema é uma coisa ruim. Então, dentro desse processo, né, dentro da estruturação do problema, o problema ele pode ser algo que a gente quer resolver, ou então quer melhorar, quer o alcance de uma solução que pode ser boa para o grupo, não necessariamente ruim, mas pode ser uma coisa que já está funcionando ali e eu quero melhorar, ter um resultado melhor sobre aquele processo, tá? Como eu falei, o foco dentro da estruturação de problema, eu coloquei aqui, ó, a APO, o software e a hardware, eles se alimentam, né? Então, eles são métodos que eles podem ser combinados. Eu já utilizei métodos de estruturação do problema e depois a gente aplicou um método multicritério, dá para poder fazer essa combinação. Ele não é um método que ele permite só aquela técnica isolada, ele pode ser combinado com outras ferramentas. Como eu também já comentei, olha, eu usei estruturação de problema com análise SWOT. Análise SWOT que a gente acha que é bem basicona lá, a gente conseguiu utilizar dentro com a abordagem de estruturação de problema. Então, a PO, ele conecta com a hard, se a gente quiser e tiver essa disponibilidade, né? E elas estão sempre entrelaçadas, né? A ideia é que eu estruture um problema, que se o problema ele não veio pronto, tá? Como a PO hard, ele pensa, né, que ele já veio pronto, definido. Caso não veio pronto e definido, eu posso estruturar, deixar ele pronto, deixar ele definido, e aí a hard, ele só vai resolver aquele problema. Ele vai lá ordenar, ou ele vai priorizar, então tem várias, né, várias ferramentas aí que a gente tem, as técnicas de escolher qual é o melhor processo viável dentro do que a gente precisa para aquele problema, tá? Então, os métodos de estruturação, né, eles são uma família de métodos de apoio à decisão que ajudam os grupos, né, de composições diversas. E aí vale lembrar, tá? Então, eu não preciso que os decisores eles tenham o mesmo grau de formação. Eu não preciso que esses decisores eles tenham o mesmo nível educacional. Então, eu posso ter grupos diversos, né? E aí, por isso que, quando tem essa diversidade desses grupos, às vezes a gente gera conflito, mas a ideia é tentar nivelar esse problema para que todo mundo ele tenha o mesmo conhecimento, e aí sim, todo mundo organize os seus pensamentos para atingir a melhor solução viável para aquele grupo, tá? Então, os métodos, em geral, fazem uso de representação gráfica, e aí, por que a representação gráfica nesse ponto, né? Porque, fazendo um paralelo lá com a área de gestão da qualidade, que vocês, não sei se todo mundo já estudou, mas os japoneses mesmo, eles trouxeram aquela ideia de que tudo que fosse gráfico, tudo que fosse visual, ficava mais fácil para você passar para os colaboradores. Então, essa mesma ideia de tudo que é gráfico, de tudo que é visual, ele fica mais fácil de você apresentar para um grupo, né? O grupo, ele consegue se conectar melhor com essas informações quando ele vê aquilo graficamente, né? Do que se ele visse somente trabalhando com palavras, ou se aquilo não tivesse estruturado dessa mesma maneira. Então, eles são usados para a identificação de problemas ou assuntos que sejam estratégicos para aquilo. E aí, só para vocês verem, né, eu comecei usando estruturação de problemas para comitês de bacias hidrográficas. Como eu disse, eu trabalhava lá inicialmente com a área de recursos hídricos. E esses comitês, eles são formados pelo poder público, sociedade civil, e pelos usuários de água. Então, são 3 grupos que têm interesses a priori distintos. Então, o poder público, ele está ali gerenciando aquilo ali, mas os usuários de água, que aí, no caso aqui, a gente tem indústrias, né? Tem fábricas que são os usuários de água, às vezes eles têm interesses conflitantes do que a sociedade civil. E aí, eu usei os métodos de estruturação de problema justamente para tentar fazer entender, né, que aquele problema ele pode ser compartilhado e ele pode ser definido e estruturado para todos esses membros, gerando até um nível de cooperação maior. Então, quando a gente consegue estruturar esse problema junto com todos eles, a gente consegue que eles cooperem, gerando uma decisão mais rápida do que se não tivesse técnicas de estruturação de problema para isso também. Tem outros artigos também que já usaram eles em diferentes aplicações, em diferentes áreas também,
os métodos de estruturação de problemas podem ser usados, e a gente também vai usar essa técnica no projeto de pesquisa que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Deixa eu só ver aqui. Ok. Agora é o projeto, né, que eu queria apresentar aqui a vocês, a análise qual e quantitativa dos incidentes ocasionados pela mineradora Braskem, Maceió, sobre a perspectiva da sustentabilidade em suas dimensões econômica, social e ambiental. Então, esse é um projeto que foi aprovado, são um projeto de 3 anos, que é financiado pelo CNPq, e aí ele envolve, né, os professores, a Patrícia, né, o professor Diego também da UNB, tem 3 professores, né, eu e mais 2 professores, professora Verônica e professor Anderson, da área de economia aqui da universidade, da UFAL, e tem a professora Marcele, que é lá da UFPE, também que está envolvido aqui dentro desse projeto. Isso os professores que estão ali dentro da parte organizando as linhas de pesquisa, né? Mas aí envolve PIBICs, né? Envolve orientações de mestrado, envolve orientações de doutorado, todo mundo tentando, dentro dessa área, tentar as linhas, né? Então, alguns professores vão estudar, né? Eu e o professor Anderson, a gente vai ficar com a aqui, ver aquela questão financeira, empresarial, né? As finanças pessoais, né? E também um pouquinho das finanças comportamentais. A área social, que aí vai ser puxada pela professora Patrícia, aí, né, que vai envolver a questão social, analisar como é que estão os envolvidos dentro desse processo, os moradores, como é que eles foram afetados por esse incidente, e a área ambiental também, que tem a professora Verônica, que também está aqui, que vai organizar como é que esse incidente afetou também essa área ambiental. Eu apresentei o projeto aqui, mas eu vou falar um pouquinho rapidamente, né? Não é o foco da pesquisa, mas só para vocês, da apresentação, só para vocês entenderem qual vai ser o nosso objeto de estudo. Isso aqui é o último mapa, tá? Que saiu. Isso aqui, ele envolve 4 bairros de Maceió que foram afetados pela mineração. E esses bairros, eles estão em processo de afundamento, ou seja, essa região, ela foi desocupada, todos os moradores que estavam aqui dentro dessa região, eles tiveram que sair desses bairros, esses são bairros fantasmas. Inclusive, tem alguns documentários muito bons aí para quem tiver curiosidade, né, de conhecer um pouco mais sobre o fenômeno, lá no YouTube mesmo, dá para poder verificar e entender, né, como é que está essa região aqui no estado. E essa área 1 aqui, ó, que eu estou pontuando, e esse pedacinho aqui, são áreas que estão em observação. Eles não tiveram que ser desocupados, mas eles estão em observação para caso, né, aconteça algum outro incidente, essa região, esse processo ele ainda está em curso, né, ele afeta essa área, essas áreas vão ter que ser desocupadas, mas ele hoje só estão em observação. Mas perceba que são 4 bairros totais, que foram na sua totalidade, que tiveram que ser desocupados, e um bairro que foi uma parte dele que teve que sair. Tá? Mas só para vocês entenderem que quase mais de 50 mil famílias foram afetadas por esse processo de incidente. E é isso que a gente vai pesquisar, por isso que são 3 anos de pesquisa, né, envolvendo essas 3 áreas. Aí eu coloquei uma linha do tempo aí do incidente, né, só para vocês terem ideia que em 2018 houve um terremoto aqui na região e que depois disso começou a rachar uma série de casas. As casas começaram a rachar, como eu disse, o bairro começou a afundar, né? E as pessoas não entendiam bem o que estava acontecendo, por que esse terremoto aconteceu, o que tinha, né? E muito se questionou em 2018 quem era o responsável, né? Alguns estudos saíram dizendo que ali era uma região que tinha algumas cavernas, né? Já tinham umas falhas geológicas dentro daquela localidade. E 2018 foi esse ano que todo mundo ficou ali sem muito saber o que fazer. 2019 foi que teve o estudo, de fato, da CPRM, né, que é um órgão do governo, que ele disse, olha, o grande responsável já tinha essas falhas geológicas, mas a culpa disso é da Braskem, e teve o primeiro mapa de desocupação, que não é aquele mapa, tá? Aquele mapa que eu mostrei é o último da região que foi desocupada. O primeiro mapa era uma região muito menor, né? E foi quando começou também o programa de compensação financeira e apoio à realocalização, instituído pela Braskem, junto com o Ministério Público daqui de Alagoas também, para poder ter indenização para esse pessoal que estava saindo. Em 2020 teve um novo mapa, que esse é o mapa que vocês viram, e foi assinado um termo de reparação socioambiental, inclusive é uma das coisas que a gente vai estudar, né? Porque teve uma discussão agora que o governo do estado ele vai ser indenizado, né? Mas ainda não sabe como é que vai ser usado esse recurso, como é que foi esse processo. Então, isso tudo é o que a gente pensa em estudar lá dentro da nossa pesquisa, né? Que é isso, todos esses pesquisadores hoje, cada um dentro daquela área que está definindo,
vai começar a desenvolver. Eu falei lá da estruturação de problema, uma das técnicas que a gente vai também tentar utilizar aqui para buscar ver como é que essas pessoas estão entendendo todo esse problema. Percebem que cada um pode ter uma percepção diferente, como um morador pode ter uma percepção diferente, como os empresários, que essa região também tinha empresários, como o próprio poder público, ele pode ter um dimensionamento diferente dentro desse processo, né, de concepção desse problema, desse incidente, como é que ele está definido. E 2021 e 2022 foi os avanços nas indenizações, as pessoas já desocuparam aquele bairro, e agora, em dezembro, ele tem um fim desse programa de compensação financeira. Então, quem não aceitar até dezembro agora, né, entrar nesse programa de compensação, a indenização proposta pela Braskem, ele não vai ser indenizado e aí ele vai ter que brigar na justiça. Tá? Então, resumindo, né, esses são alguns marcos desse incidente da Braskem, que é o nosso objeto de estudo. Vale ressaltar aqui, ó, desculpa, dessa área aqui econômica e social, a gente quer fazer análise tanto do âmbito empresarial quanto do âmbito dos moradores. Aquele termo de compensação, inicialmente, que ele foi assinado para os moradores. Os empresários, eles entraram no segundo momento, e a gente tem uma grande dificuldade dentro desse processo, e é por isso que essa pesquisa ela é tão relevante, né, dentro disso, que é um dos maiores fenômenos mundiais em curso ainda. Nenhum outro fenômeno afetou um número tão grande de pessoas assim, então ele é considerado, né, de uma magnitude muito grande dentro disso. Ele mostra também a relevância desse tipo de pesquisa e que quem está produzindo todas as informações, quem tem todo acesso a essas informações hoje que estão sendo produzidas é a própria Braskem. Né? Nesse ponto, o governo do estado ele não tem nada, não tem nenhum órgão responsável que está subsidiando esse processo de informação. Então, tudo que hoje a gente tem do quantitativo de pessoas que aceitaram a proposta, né, do que está sendo feito na região, todas as informações estão sendo produzidas pela Braskem. Então, mostra mais uma vez a importância da universidade, do nosso papel, né, dentro de pesquisador aqui também, de tentar fomentar material que possa ser utilizado também dentro desse processo de gestão pública, né, dentro desse processo também de discussão dessas áreas e essas regiões. Então, fica aqui um pouquinho, né, do que a gente vai desenvolver nesses próximos anos também, e a gente espera que nas próximas a gente já esteja mostrando aqui os resultados para vocês dessas pesquisas. Patrícia, eu não sei se eu avancei no tempo, mas tentei correr agora no final, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigada, Natália. Parabéns pela apresentação, excelente. Acho que deu um panorama bem completo assim do que de como, né, pode ser utilizada a pesquisa soft e a hard, né, em conjunto e quais as áreas, né? Então é bacana assim, como você comentou, né? Não sei se eu tinha conhecido esse tema no doutorado, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre decisão multicritério, PO soft ou PO hard. E para mim, eu falei, meu Deus, que bicho é esse, né? E eu sou encantada pelo assunto hoje. Não sei tanto quanto a Natália sabe muito mais que eu, mas assim, a gente aprende juntos, né? Com certeza. Então, e até estou ministrando uma disciplina no PPGA sobre teorias de tomada de decisão, e aí eu abordo esse tema que você falou também, que é muito, muito importante, assim, e é aquilo que você comentou, né? Parece tão trivial, tão básico, tão óbvio, né? Conhecer o contexto de decisão, conhecer o problema de decisão, você já tem que chegar sabendo isso quando você vai tomar uma decisão, mas não necessariamente isso acontece. Na verdade, na maioria das vezes, quando é uma decisão complexa, os stakeholders ali envolvidos na situação, eles não conhecem todas as nuances do problema. Uhum. Então, a estruturação, ela ajuda nesse esmiuçamento, né? Justamente você conseguir dar acesso a todos os atores envolvidos das informações que são relevantes para que todos consigam colocar o seu ponto de vista, né? Lidar com os aspectos conflitantes. Então, é um tema assim, que me encanta bastante, e ele, inclusive, engloba isso que você falou do quali e do quant, né? Que é bem interessante. Você pode pegar, por exemplo, os dados de um levantamento, que é quantitativo, que você mediu por meio de uma escala, e aplicar num método multicritério que tem toda uma questão subjetiva envolvida. Então, isso é bem bacana.
inclusive o futuro, né? E aí, inclusive, dá para você, por exemplo, não sei, a gente ainda vai ver o que é que a gente vai fazer, mas assim, vamos supor que a gente trabalhou com os decisores aqui do nosso projeto em si, né? E eles chegaram ali mostrando, olha, quais são as prioridades, como é que eles enxergam as prioridades para aquele grupo de especialistas. E aí a gente aplicar um multicritério para fazer uma ordenação dessas prioridades. Então, tem N possibilidades que dá para usar também, além de construção de modelos, né, de combinação de modelos de decisão mesmo, próprio modelo de negociação, que também dá para usar com base na estruturação de problema, de como é que as pessoas enxergam, né, esse processo. Eu vejo até, por exemplo, esse acordo que foi estabelecido, um dos grandes questionamentos da sociedade civil é que a sociedade civil ela não foi ouvida. Então, o que é que a sociedade civil gostaria que fosse pleiteado nesse acordo? Então, até propostas dentro desse grupo de discussão, né? Talvez a estruturação de problema dentro disso, para levar depois ao estabelecimento de um acordo, né? Que pudesse ser mais factível, né, com as preferências desse grupo, né, de afetados também, poderia ser um caminho dentro desse sentido. Eu acho que é um universo aberto, assim, às vezes quando a gente vai trabalhar é muito amplo, ideias não faltam mesmo, né? Dá para usar isso em todas as áreas, né? Todas as áreas do conhecimento dá para usar esses métodos. E o interessante disso que você falou é que não necessariamente as pessoas têm que pensar de forma igual, né? Mas quando você aplica um método como esse, você consegue obter um consenso, pelo menos de uma solução que seja a mais apropriada, só que aí vão ter pessoas que vão ter que abrir mão de algumas coisas, outras vão ter que abrir mão de outras coisas, mas vão chegar numa solução que talvez não atenda totalmente, mas atende pelo menos em parte os objetivos de cada um dos interessados, né? Então, isso né, se a gente for pensar só no mundo perfeito, que todo mundo vai pensar igual, né? A gente viu isso na prática e nas eleições, em tantas situações da nossa vida. E a gente não é obrigado a pensar igual, né? Na verdade, e é importante que não pense igual, né, Patrícia? Porque todo mundo tem sua bagagem, né? Então, todo mundo tem sua perspectiva que coloca, né? O seu ponto de ver, né? A ideia é que... É por isso que a gente fala hoje que não existe mais decisão ótima, né? Que era um termo que a gente usava, né? A gente ainda usa isso na área de PO Hard, né? Que é a decisão ótima, porque é escolhida matematicamente. É aquela que domina todas as outras, né? Exatamente. Mas nesse campo que a gente pesquisa, não. Mas quando a gente já vai para a abordagem software, a gente já vê com a alternativa de compromisso, que é aquela alternativa que todo mundo se comprometeu como a melhor para o grupo. Não quer dizer que é a ótima, né? Que é a que melhor satisfaça, mas é que está lá todo mundo compromissado com aquela alternativa. Então, acho que esse termo é melhor, né? Nesse bem sentido. Interessante. E o legal é que, assim, quando você tem pessoas pensando diferente, você consegue ter uma decisão... o detalhamento do problema de decisão, como a Natália falou, o problema não necessariamente é uma coisa indesejável, o problema é aquilo que você quer atacar, que você quer resolver, mas quando você tem pessoas pensando diferente e que têm conhecimentos e experiências de vida diferentes, a gente consegue ter um panorama muito mais rico e mais completo do problema do que se a gente tivesse pessoas ali que têm os mesmos interesses. Então, é bacana porque é um processo de construção, de aprendizagem quando você aplica um método desse, você consegue ver nuances que talvez se você estivesse decidindo sozinho, você nunca ia perceber, né? Então, isso que é bacana também, tem um aprendizado bem legal. Eu queria agora abrir para perguntas, queria ver se vocês têm algum comentário, pessoal, alguma pergunta, podem comentar no chat. Eu sei que tem algumas pessoas que acho que talvez não tenham acesso ao chat, que são pessoas de fora da UNB, né? Podem abrir o microfone, falar, fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer algum comentário. Deixa eu ver se no chat tem alguma dúvida. Oi, Natália, Patrícia, vocês me ouvem? Oi, Diogo, sim. Oi, sim. Obrigada. Natália, assistir a tua apresentação foi um misto de emoções aqui. Primeiro que foi uma sessão nostalgia para as aulas de decisão da professora Patrícia. Todo aquele contato com os tipos de abordagem e problemas complexos, a sua explanação, sobretudo quanto a esse aspecto, né, de que um problema não necessariamente é um problema, ele pode ser uma oportunidade, ele é simplesmente um caso, né? É um caso a ser estudado, a ser pesquisado e a ser modificado, né, conforme as percepções aí do grupo. E assim, coincidência ou não, eu trabalho na CPRM,
Você Que citou aí legal. o caso da Braskem. Isso. Já tive contato com relação ao assunto lá dentro, mas não tão intensamente quanto o pessoal da área finalística, né? Que eu trabalho na área de administração lá. Mas eu achei bem interessante você estar estudando esse assunto, envolvendo, assim, abordando com metodologias para análise de problemas complexos, né? Com abordagem soft um problema, né? Uma situação que envolve um número tão elevado de pessoas, um grupo tão diverso, assim, com interesses diversos, com interesses muitas vezes complexos, né? Torna um processo ideal, né, para você utilizar esse tipo de abordagem, ao meu ver também. E assim, ficou bem claro, bem clara a abordagem que você apresentou aqui. E assim, eu acho que o seu papel foi bem além até, porque a gente eu particularmente fiquei bastante curioso com relação aos outros detalhes aí da pesquisa. Outro ponto que saltou aos olhos também é a questão da amplitude temporal dela, e ela não é algo que, assim, se você escrever, fazer uma pesquisa, uma dissertação, um artigo, é algo já é encarado como uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Esse trabalho aí são 10 maratonas juntas. Então, tá de parabéns pela persistência e obrigado por compartilhar com a gente aí os conhecimentos. Obrigada, Diogo. Diogo me orientando no PPGA também, Natália. E olha que coincidência, né? Já temos um contato lá para coletar dados. Isso que é bacana, né? Assim, eu acho que nesses encontros também, às vezes a gente vai fazendo networking com pessoas que já estão, né, no poder público ou em outras, no mercado, enfim, em outras organizações e que podem contribuir, né, para a pesquisa. Então, isso é muito bacana. Obrigada, Diogo. Gente, vai lhe aperrear depois, Diogo. A gente fala assim, a gente vai atrás de você. Ele não vai dizer não para a orientadora, né, Diogo? Vai ser um prazer. A gente apela para isso, né, Natália? Para conseguir obter dados, porque está difícil. A gente usa pelo bem da pesquisa, a gente usa todos os nossos recursos, né? Isso. Assim, todos os networks que a gente possui, a gente vai atrás. E aí apela para os alunos, apela para o emocional. Lessa, eu fui só prof aí, vamos lá, ajuda. Tem que ser assim. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Clara, talvez a Clara, né? Fontes é minha orientando também de PIBIC e também de projeto de pesquisa, e ela foi uma das alunas selecionadas nesse ano para iniciação científica. E a gente está na fase aí da revisão da literatura, né? Para levantar quais são os indicadores sociais. Queria agradecer também a Natália pelo convite, né, de poder fazer parte desse projeto. Eu estou bem interessada, inclusive vou começar a minha licença de capacitação. Comecei já a minha licença de capacitação, né? Estou fazendo a revisão da literatura e comecinho de dezembro eu vou lá para Maceió para a gente começar a coletar os dados e visitar os locais também. Aí vamos fazer aí umas. A gente faz com certeza mais para frente mais eventos, viu, Diogo, para falar dos avanços da pesquisa aí com vocês. E a Natália vem também para Brasília, né? Vem para Brasília ano que vem, então a gente faz um encontro presencial também. Assim, a gente está desenvolvendo bem. Hoje tem um aluno meu aqui, né, que está aqui também, que também está fazendo pesquisa nessa área também. Aí a gente está com ele, eu estou estudando a questão imobiliária, né, Patrícia? Isso. Porque, querendo ou não, foram muitas famílias que saíram daquela localidade. A gente já tinha um déficit habitacional em Alagoas e eu quero ver, junto com ele, qual é o comprometimento dessa questão habitacional, né? Como é que isso ficou, né? Para onde essas famílias foram, né? E aí a gente está tendo dificuldade. É tudo muito difícil, assim, dificuldade de acesso a essas informações, né? Mas vamos lá, vamos para frente. A hipótese é que o valor de mercado dos imóveis aumentou, né? Astronomicamente, né? Mas isso é uma hipótese que a gente tem que daí, né? É uma suposição que a gente tem que depois confirmar. E aí tem a dificuldade de conseguir os dados. Por exemplo, a junta comercial, foi a junta comercial? Foi. Para uma outra pesquisa.
A Natália Foi a junta comercial. tentou conseguir dados com a junta comercial, eles cobraram, tipo, pediram um valor astronômico também para fornecer dados. Tipo, até para saber quais eram as empresas, por exemplo, a gente quer analisar, né, os impactos sociais e econômicos. Tiveram empresas que ficaram anos e anos nesses bairros. Imagine, tinham toda uma comunidade ali que consumia os produtos das empresas e, de repente, esses moradores se dissiparam, né, por Alagoas toda. E aí, como é que a gente calcula, né, não só o prejuízo financeiro, mas também o prejuízo cultural, prejuízo social, né? Toda a questão aí relacionada à rede da comunidade também que se desfez, né? Então, é complicado, a gente não tem nem dados de quais eram as empresas que estavam lá localizadas, né? Então, vai ser um trabalho de formiguinha para conseguir essas informações, né? Não vai ser fácil, mas a gente vai tentar, né? Em todas as frentes. Estamos em busca, né, de acesso à informação. Acho que nessa pesquisa da gente, acho que um dos principais entraves, né, é justamente essa informação, né, o acesso a essa informação, né, como é que a gente consegue essa informação, como a Patrícia disse, não tem órgãos públicos que a gente possa pedir, solicitar esses dados, tem os órgãos privados, né, que aí estão cobrando, né, para esse acesso à informação, e tem a Braskem, que ela que tem todas essa informação, mas elas estão ali já estão ali respaldada pela Lei de Proteção de Dados, né? Que é isso que a gente vai tentar ver como é que a gente se organiza para poder... Até para a gente ouvir a opinião da Braskem, né? Para ouvir o lado da Braskem também, né? Porque a intenção é que a gente ouça a gente ouça a percepção de vários atores, né? Do poder público, né? Da associação de moradores, dos moradores em si, dos empresários, da Braskem, enfim, de todos os afetados, né? Então, todos aqueles que afetaram e são afetados por esse contexto. Inclusive, o professor Diego, que é da UNB, que a maioria de vocês conhece, também vai analisar essa questão dos stakeholders, né? Assim, para a gente realmente ter uma posição bem neutra, né, Natália? Não querendo defender um ou outro, mas que a gente possa mostrar a realidade, né? Inclusive isso para você ver, né? Que aí entra naquele ponto que o Diogo falou, né? Eu estou usando o meu Instagram lá para poder divulgar as pesquisas que a gente já fez. E aí, Patrícia, eu não sei se eu lhe comentei, né? Mas eu divulguei o documentário, né? Falei que o documentário ele é um bom ponto de partida, assim, para tentar entender a complexidade do problema, né? Para quem não conhece, para quem às vezes até de outra região, né, que não tem acesso a esse documentário. E aí a gente tem um ex-aluno da UFAL que trabalha lá na Braskem, que ele me mandou uma mensagem. Natália, esse documentário, ele não retrata a verdade, ele não ouviu a Braskem, não sei o quê, ele me pontuou uma provocação, assim, nesse sentido, né? E eu falei, olha, então, pede para a Braskem disponibilizar os dados, a gente ouvir a Braskem, é simples. Ele deu a gente só vai ouvir né, a Braskem, a gente quer Natália? ouvir a Braskem também, manda ela disponibilizar os dados que a gente escuta ela assim que ela quiser. Ele deu a deixa, né? E seria legal, inclusive, né? Assim, para a gente conseguir entrevistar, conseguir documentos, que quando a gente fosse, nós vamos organizar também eventos para apresentar os dados, então que a gente pudesse ter a participação da empresa também, né? Com certeza. Claro, claro. Ó, a Camila levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Camila, fica à vontade. Boa noite, dá para ouvir? Boa noite, Tá, sim, perfeito. ouvindo. Eu sou aluna, né, 40 da Natália. Eu queria destacar, Camila. Quanto à questão da pesquisa, né, a importância de todos os dados, tanto os dados positivos quanto os negativos, que a pesquisa vai abordar, né? Na área econômica, que é a área que eu estou estudando junto com a Natália e o Anderson, a gente tem, assim, viés negativos e positivos das empresas que foram afetadas, e também na área imobiliária, como eu estava falando aí anteriormente, né? E tem a parte negativa, né, de muitas pessoas se mudando ao mesmo tempo e o valor dos imóveis ao entorno de Maceió subindo. E a parte negativa que muitas das casas ao entorno da região ficaram muito desvalorizadas. Enquanto o percentual se valorizou muito por conta da grande procura, o outro percentual se valorizou muito também por estar em torno de uma região afetada pela mineração e pelo risco que essas casas podem sofrer, sei lá, se daqui a alguns anos a Braskem não conseguir resolver o problema, fica aqui uma área
gigantesca ao entorno, né, dos moradores, sofrendo com isso, e também por conta dos aparelhos públicos que essas outras áreas perderam, né, porque foram mais de 50 famílias, muitas escolas, e frisar também isso, a Braskem sempre levanta a mãozinha quando alguém fala que, mas não ouviram o lado deles, né, mas a gente tem muita dificuldade de contatá-los, de conseguir informações, de correr atrás de informações para poder fazer comparação de diferentes lados da verdade, né? Como é esse o caso, tipo, e o poder público também não ajuda nessa questão, né? Porque não disponibiliza qual é o número de escola, de posto de saúde, de museu, de praças, enfim, de ambientes públicos que foram perdidos nesses bairros. Então, assim, e como é que essas políticas públicas vão ser viabilizadas daqui no futuro quando esse valor, né, o montante for pago tanto para a prefeitura quanto para o estado, como é que eles vão viabilizar? A Braskem tem alguns projetos aí que divulgam em partes, que não divulgam um todo, que vão fazer projeto disso, projeto daquilo, mas só dizem que vão fazer. E a população de Maceió não sabe como vai ser feito, quando vai ser feito e aonde vai ser feito, né? Quem são os stakeholders que serão beneficiados com esses projetos futuros que ela tem para Maceió, né? Como forma de dizer que está reduzindo ou minimizando o impacto que eles fizeram dentro do entorno. Então, assim, tem muitas perguntas, muitas questões que o projeto vai ajudar a responder, mas a gente também tem muitos problemas, né? Que é a busca da informação, tanto por parte da Braskem, quanto por parte dos poderes públicos que não têm informações, né? Jogaram tudo como responsabilidade da Braskem e não tem, tipo, uma equipe que esteja ali acompanhando. Ó, essa equipe daqui é a gestão de crise do governo estadual ou municipal que vai acompanhar, que vai divulgar informações ou que vai dar como verídica as informações que a Braskem está publicando, porque ela só publica, mas nenhum órgão assina e diz, isso aqui é verdade, tantos moradores saíram, tantas escolas saíram, então, assim, a gente não tem muito por onde recorrer, né? Isso. Essa é a realidade da vida dos pesquisadores, né? E aí a gente pensa, meu Deus, se eles não têm um gabinete de crise, né, um órgão responsável para cuidar disso, para fornecer informações para a sociedade, tendo afetado tanta gente, tendo sido um incidente dessa magnitude, o que dirá daqueles incidentes menores, né? Então a gente fica triste, né, de ver que não é levado tão a sério, né, se a gente for analisar. Por isso que eu acho que a saída, viu, Natália, é a gente divulgar, ter repercussão na mídia, divulgar, comunicar os resultados da pesquisa, fazer evento, fazer, né, entrevista, fazer podcast, fazer, enfim, dar entrevista, porque aí a gente chama a atenção das empresas, dos stakeholders envolvidos, e eles vão ter que se posicionar de alguma forma, entendeu? Então, se é difícil, né, a gente obter dados, mesmo em situações que não envolvem um problema tão sensível assim, que afetou tanta gente, né? Já é difícil a empresa querer fornecer entrevista, imagina num caso desse, né? Que a empresa fica ali com um pezinho atrás, né? Mas eu acho que o importante é a gente divulgar, ter transparência, mostrar para a sociedade que se a empresa está de fato preocupada em mitigar o problema aconteceu, vai fazer o que agora, né? É mitigar e tentar resolver, né? Não tem como a gente voltar atrás, voltar no passado. Mas, enfim, a postura que a empresa vai ter vai fazer a diferença aí na imagem dela, né? Então, é muito importante a gente divulgar o máximo que a gente puder, justamente para conseguir mobilizar, né, as pessoas para participarem da pesquisa. Verdade. A Camila está aí pesquisando, né? A dissertação dela é justamente com esses empresários que tiveram que sair, né? E aí, essa questão da Jusceal foi ela que enfrentou, Patrícia. Olha. Então, a gente tem dois objetos, né? Tanto a região que foi afetada, quanto o pessoal que ainda está lá, né? Que ainda também, depois a gente quer pesquisar também as empresas que ficaram lá no entorno. A gente fala aqui muito da questão das famílias, dos moradores afetados, mas para o empresário também foi muito difícil, né? Porque até os empresários que aceitaram a indenização não quer dizer que ao irem para outra localidade eles vão dar certo, né? Então, tem todo um contexto aí no que está inserido que gera essa complexidade dentro desse processo também. Muito bom, muito bom. Com certeza vai ajudar a ter esses dados também.
Tem um comentário aqui da Clara, que é a minha aluna de PIBIC, que vai participar do projeto, que ela não conseguiu abrir o microfone. Aí ela comentou aqui, né, que ela achou a apresentação muito interessante, especialmente refletindo sobre a combinação de métodos qual e quant para estruturar esse problema e orientar a tomada de decisão nessa situação da Braskem. Então, e até mesmo do poder público também, né, Clara, que a gente pode, inclusive, gerar insumos para políticas públicas, né, como que o governo vai agir se houverem mais incidentes, né, similares, enfim, que pode ser replicado, inclusive, em outras localidades, né. Aí ela falou também que trabalhando no setor público, vê como a tomada de decisão muitas vezes não é orientada por uma racionalidade objetiva. Então, pode ajudar nesses casos, sem dúvida, né, é isso. A ideia dos modelos, né, Patrícia, é realmente que a gente consiga ter... A gente já teve alguns incidentes de Mariana, de Brumadinho, e não tem nenhuma metodologia que possa apoiar nesse processo de construção, né? Então, mesmo dos outros, né, que foram incidentes graves também, inclusive com algumas fatalidades, a gente aqui em Alagoas, em Maceió, graças a Deus, não tivemos fatalidades, né? Não tivemos casos assim, mas não tem nada assim, não tem nada de experiência que tenha ficado, né, nenhum modelo que possa ser replicado. E a ideia da gente também é tentar desenvolver isso para, caso aconteça em uma outra localidade, a gente tem um modelo que possa facilitar todo esse processo também de construção, de orientação, né, dentro disso. Mas, realmente, é um projeto aí de 3 anos, que aí a gente está começando agora também, vai aos pouquinhos organizando as ideias também, construindo materiais. Eu acho que até vai ter insumo para um outro projeto, viu, Natália? Com certeza. E como eu falo, Patrícia, é aquela coisa, assim, a gente está num grupo que tem, cada professor está pesquisando, né? Tem professora da arquitetura, que já está desenvolvendo algumas coisas também do patrimônio histórico-cultural que tinha naquela região. Na própria UFAL, né? Tem pessoal que está analisando a questão do direito, né? De posse daquelas pessoas, como o direito foi violado, tem pessoal da sociologia estudando outro viés. Então, são coisas, como um processo que está ainda em evolução, né? O solo ainda não se estabilizou, então a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai durar, né? Então, é algo recente, começou agora em 2018, então a gente ainda está em pleno curso de pesquisa, né? Então, tem muita coisa ainda a ser desenvolvida. Né? Vamos pesquisar o durante, ainda pode ter pesquisas no, né, pós-fato, né? Então, a Clara comentou também, a pesquisa pode ajudar muito no futuro para pensar a política pública de empresas e direitos humanos, e existe um plano nacional sobre esse assunto em elaboração. Posso ver uma articulação também. Muito bom, acho que vai surgir muita ideia, né, Natália? Sem dúvida, não vai parar por aí. Inclusive, tem uma coisa, Patrícia, que eu estou com orientando TCC, que a gente está estudando a questão lá na área financeira, né, de como ver que o patrimônio da Braskem ele se valorizou. Né? Então, se você comparar, né, com algumas outras, né, a própria Vale, né, e outras, elas tiveram uma perda de patrimônio no pós-incidente grande. Já não aconteceu com a Braskem. A Braskem, assim que ela assinou, ela teve uma redução no preço das ações dela, mas assim que ela assinou o acordo, né, aquele programa, assim que ela instituiu o programa, e agora tem mais um outro também, né, que está aí alçado em 1,7 bilhão, que ela vai ter que pagar à prefeitura e o estado de Alagoas, as ações dela só sobem. Então, ela é uma das principais empresas da Odebrecht, né, e o patrimônio que foi colocado, ele é ínfimo. Se você olhar para o patrimônio que tem a Braskem, esse processo de compensação, esse programa, ele é pequenininho. Né? Então, é uma das coisas também que dá para ir para essa linha também, né? Tentar entender como é que essa percepção, né, dos próprios empresários aí, né? Dos acionistas, né? Dos acionistas do mercado de ações, porque não necessariamente, então, o incidente afetou a imagem corporativa da empresa. A empresa não achou um incidente tão grave assim a ponto de não investir mais, né, na empresa. E eu acho que também um dos pontos que a gente nem mencionou aqui, né, Patrícia, que a Braskem ela nunca foi condenada pela justiça, né? Então, tem esse relatório lá da CPRM que acusa a Braskem de ser uma das provocadoras, né? Porque ela extraiu o sal das minas e não fez a realocação de forma organizada, né? De como deveria. Então, ela tinha as falhas geológicas que foram, né, aumentadas por causa dessas fragilidades do processo de tamponamento, né, dessas minas.
E aí, o que acontece? Ela fez esse acordo com a justiça de forma voluntária. A gente fala assim que foi de forma voluntária porque não foi instituído culpabilidade judicial para isso. Então, não tem nada na justiça que diga que a Braskem é culpada por isso, além desse relatório produzido pela CPRM, tá? Então, isso também ela foi feito esse acordo, né, com o programa, com os 2 programas, assim, de forma que ela realmente se predispôs a fazer tudo isso. Então, até esse ponto aí tem também. tudo isso. E, ao mesmo tempo, a Braskem tem investido muito em outras ações ambientais, né, para minimizar Isso. essa questão, né? Melhorar a imagem Em também, outras né? frentes, né? Por exemplo, como ela é uma empresa que tem vários segmentos de atuação, tem embalagens, Isso. tem a mineração, enfim, né? Uma série. Ela tem investido em outras frentes também. Então, o acionista ele pode analisar tudo isso, né? Não especificamente é esse caso, né? Então, é algo que tem muitas nuances que podem ser pesquisados e tem muita oportunidade de pesquisa, sem dúvida. Muito bom. Obrigada pela oportunidade de fazer parte também, com certeza. Estou ansiosa Eu para que chegar lá em agradeço. Maceió e conhecer mais a fundo. Gente, eu acho que a gente pode encerrar. Também tem o pessoal, a maioria dos alunos já saíram, viu, Natália? Peço desculpas, mas é porque a aula deles começa às 19, então eles acabaram tendo Tem que um sair. aluno aí que levantou a mão, O Patrícia. Alisson, isso. Pode falar, Alisson, desculpe. Boa noite, dá para ouvir? Dá sim, pode Tá. falar. Meu nome é Alisson, sou aluno da Natália aqui na UFAL. Na verdade, passando mais para agradecer, né? Agradecer vocês aí que organizaram o evento. No popular, como a gente chama aqui em Maceió, né? Não é puxando o saco das duas, mas é bom também a gente reconhecer, né? Porque na maioria das vezes o aluno, a gente como aluno, né? Como discente, a gente cobra muito, né? Ter essas palestras, ter eventos como esse. E quando tem também a gente tem que reconhecer, né? Assim como a gente cobra dos docentes, é interessante também esse feedback, também esse reconhecimento, até porque são assuntos aí como foram levantados, né? Assuntos que parecem ser simples, mas que muitas vezes não são explanados, né? E ficam essas dúvidas aos alunos, né? Muitas vezes não são tiradas. Não é todo mundo que tem a oportunidade de ter aulas, né? Com professoras, com docentes como vocês. Então é bom ter isso, né? Até também elogiar, e eu não sabia, apesar de ser aluno dela, né? É minha primeira disciplina que eu pego com a Natália. Eu não sabia desse livro, né? Que tem aí que ela mencionou, né, que são recursos para a parte financeira, né? Recursos básicos, que é interessante, realmente. Tem muitas empresas que não entendem nem o básico, né? Não é porque não querem, é porque realmente não tem mesmo esse recurso. E é interessante isso, né? Porque quando a gente cuida primeiro do básico, dá para chegar depois de uma forma mais fácil ao avançado, né? Não adianta você passar o avançado, onde a maioria das pessoas não tem nem o básico, né? Então, assim, estou passando mais... Estava aqui calado, né? Deixando todo mundo comentar, até para não atrapalhar um pouco, mas passando mesmo aí para agradecer essa proposta de vocês, né? Não é à toa que mesmo pegando aí o primeiro semestre, né? Eu já fiz o convite a ela, né? Vou fazer o TCC com ela. Isso mostra que realmente, né, fez efeito, né, as aulas, né? Eu já tinha visto várias outras disciplinas, mas aí escolhi por essa área aí. Então, só encerrando minha fala, agradecer a vocês duas e que não fiquem só nesse, né? Que realmente façam mais programações voltadas para essa área aí. Muito bom, Alisson, obrigada pelos comentários. Um prazer ter você aqui com a gente. Acho que uma coisa que a pandemia trouxe, né? Claro que trouxe muita tristeza, muita coisa ruim, mas assim, a gente poder fazer esses eventos online, ter pessoas lá do Nordeste trabalhando, das regiões todas do Brasil, né? A gente poder participar e poder interagir, isso eu acho que foi uma coisa excelente que ficou, né? Então, vamos continuar fazendo. Inclusive, fica aqui o convite. Essa semana a gente vai ter, a semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter uma oficina sobre o Mendeley, que a Bárbara, que está aqui também, vai ministrar. Quem quiser participar vai ser aberto também. Na outra semana, no dia 8, aliás, na semana que vem também, a gente vai ter um outro encontro do Geologs sobre as embalagens de vidro no setor de vitivinicultura, que aqui no Distrito Federal está se desenvolvendo um polo de produção de uvas e vinhos. Então, a Icleda, que é a nossa pesquisadora também do Geologs, vai apresentar. Então, fica o convite para vocês. Quem quiser certificado palestra, é só pedir, mandar mensagem para a gente, né? Pode mandar um e-mail no pguarnieri@unb.br. Eu faço a declaração para vocês.
E fica o convite, né? E com certeza a Natália está super convidada, a Natália, a Verônica, né? Todos os professores que fazem parte do projeto, para vir aqui falar novamente sobre os avanços e vamos organizar mais eventos juntos, que foi, sem dúvida, excelente. Natália, muitíssimo obrigada pela tua participação, né? Obrigada por dispensar assim, um tempinho para vir falar conosco. Eu só vou ler o comentário aqui da Bárbara também. A Bárbara é minha orientanda de doutorado no PPGA, ela falou: parabéns, Natália, fiquei curiosa e já vou procurar o documentário. Bem-vinda ao UNB. Aí eu sugiro que vocês sigam o perfil da Natália, é @profanatália, com 2 L's YA, mas depois tá inclusive marcado no Instagram lá. Daí vocês seguem para que vocês possam acompanhar as pesquisas do projeto também. Depois eu vou colocar lá depois uma mensagem também. E muito obrigada pela participação de todos e de todas aí no nosso evento. A gente vai também colocar no YouTube e depois a gente manda o link para a gente divulgar também, enfim, para as pessoas que não puderam participar, que também possam assistir. E, Natália, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, só agradecer, Patrícia, o convite. Eu acho que é sempre importante, né, a gente divulgar o que é que a gente faz. Acho que você faz isso muito bem. Às vezes a gente fica ali restrita aos muros da universidade, né, só desenvolvendo pesquisa e compartilhando com os nossos pares, ou então para um público muito restrito, né, de quem tem acesso à revista, e popularizar esse conhecimento, mostrar o que é que a gente pesquisa e como é que essa pesquisa, principalmente que a gente faz, ela tem um foco na sociedade, né, como ela é totalmente aplicada. Eu acho que aproximar isso, acho que é o caminho mesmo, né, de dar acesso, né, a essa informação, né, então se teve trabalhar a ciência da forma mais clara e possível, né, para toda a comunidade, e aí eu agradeço novamente, e muito obrigada a todos também por essa oportunidade, e com certeza a Patrícia vai estar por aqui a partir daqui a alguns dias, né, Patrícia? Já chega Isso aqui, aí, a estou gente vai contando fazer... os dias. A gente talvez faça todo mundo presencial aqui, pelo menos uma parte desse grupo também, para discutir algumas ações também. E aí também a gente já deixa o convite aqui para todos. E obrigada, Patrícia, por estar participando do projeto, por ser tão ativa e por esse tipo de convite. Obrigada. E a Natália também vem para Brasília, então logo teremos um também com o pessoal de Brasília. Obrigada, gente. Um abraço a todos, boa noite, e depois a gente se comunica aí sobre as declarações e sobre o vídeo. Um abraço a todos, boa noite.